Esse é um vídeo que eu achei que eu nunca iria fazer aqui no canal, mas cá estou eu para refutar a Terra plana com um argumento inquestionável e lançar um desafio para os terraplanistas. Muito bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e eu já vou começar esse vídeo explicando que ele será num formato diferente dos que eu costumo fazer aqui no canal, que são vídeos mais rápidos, dinâmicos, com animações, etc. E esse vai ser um vídeo mais um bate-papo. Eu nem preparei roteiro completo, nem nada assim, mas discutir alguns tópicos, etc. Beleza? Até porque esse vídeo não é para os inscritos do meu canal que não são terraplanistas, mas pode até ser útil para eles, porque eles podem até mostrar para um amigo que é terraplanista, ou trazer os argumentos, e aí, enfim, vai que você consegue resgatar um cérebro que estava perdido aí achando que a Terra era plana. Uma questão que o pessoal sempre traz nesses vídeos de Terra plana é qual é a sua formação, etc. Eu já vou adiantando aqui no começo do vídeo. Eu me formei no Instituto Militar de Engenharia como engenheiro de telecomunicações. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar no Centro de Operações Espaciais, que na época ainda era um núcleo, ele estava sendo implantado. Então lá eu tive a oportunidade de fazer vários cursos no ITA, no INPE, eu fiz curso na França com o pessoal que estava desenvolvendo o satélite SGDC, eu vi o satélite sendo feito, então aí já começa aí uma questão que os terraplanistas sempre trazem, que não existe satélites e tal, que eu vou comentar mais na frente. E depois que eu passei esse tempo inicial na implantação do centro, eu fui fazer um mestrado na Itália, na Universidade de Roma, Sapienza, em Engenharia Aeroespacial. Depois que eu concluí esse mestrado, eu voltei para o Centro de Operações Espaciais e entrei na operação do satélite SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. O satélite SGDC, ele é um satélite, como eu falei, geoestacionário, que está a mais de 35.700 quilômetros de distância da Terra. Então aí mais um argumento que os terraplanistas sempre trazem, porque a Terra, o domo, fica a 5.000 quilômetros. Então a gente tem satélites que estão operando a uma distância bem mais alta que isso aí. O SGDC já está em operação há mais de 2 anos. Na verdade já está caminhando aí para o 3º ano de operação, que ele vai completar ano que vem. Então eu entrei na operação do SGDC como engenheiro responsável por fazer as manobras para manter o satélite na posição orbital dele e também fazer manobras para evitar colisões. Eventualmente a gente recebe alertas de aproximação de um satélite antigo ou de algum pedaço de foguete e a gente precisa fazer cálculos para mudar a posição do satélite dentro da posição orbital em que ele se encontra. E além disso eu faço parte da equipe de gerência de projeto da aquisição do próximo satélite que será feito pelo Ministério da Defesa para a operação aqui no Brasil também. E antes de entrar nos argumentos propriamente dito, eu também acho interessante comentar aqui o porquê que eu nunca quis fazer nenhum vídeo falando sobre Terra plana e justificando, enfim, refutando a teoria da Terra plana. E a resposta é a seguinte: todas as oportunidades que eu tive de conversar com terraplanistas, seja na internet ou até mesmo ao vivo, cara, eles simplesmente não importam o quanto você demonstre, mostre e apresente fatos e provas de que a Terra não é plana, eles simplesmente não aceitam. Sempre vão dizer que é conspiração, que você está sendo pago e não sei o que. Cara, eu tô aqui, não tô sendo pago para fazer isso de forma alguma e os caras simplesmente não acreditam, não importa. Eu acho que você pode até levar o terraplanista num foguete, mostrar a Terra para ele, é capaz de ele falar assim, não, isso é um holograma feito pela NASA e tal, e não vai acreditar. Então assim, era mais ou menos isso, essa era a visão que eu tinha dos terraplanistas. Não importa, é tipo uma religião, é um negócio assim que eles nunca vão deixar de acreditar, eles nunca vão parar para analisar, digamos assim, friamente um fato ou uma prova de que a Terra não é plana. Eles sempre vão acreditar nisso. Eu fui mudando essa minha visão recentemente. O primeiro que me ajudou a começar a mudar essa minha ideia foi um parceiro aqui do YouTube, do canal Conhecendo Fatos. Ele sempre traz vídeos questionando e faz vídeos refutando a Terra plana de várias formas, etc. E aí eu fui falar com ele um dia desses, falei, cara, pra que tu fica fazendo vídeo e explicando essas coisas de Terra plana pra essa galera? Eles simplesmente nunca vão aceitar e tal. E aí ele falou que no canal dele tem pessoas que eram ex-terraplanistas e abandonaram essa ideia, entenderam que realmente não tem como a Terra ser plana, assistindo os vídeos dele e tal, e seguem o canal dele. Então isso aí já foi uma primeira luz no fim do túnel que eu vi assim e fiquei, cara, pode ser que os caras, um ou outro ali, você consiga resgatar. E aí ele foi o primeiro. E depois dele, teve a
tal e a tão famosa entrevista dos terraplanistas lá no Danilo Gentili. E aí depois dessa entrevista começou ali vários reacts da galera e vários alvoroços ali no YouTube, Twitter, etc. Teve o fisiculturista que fez um react, teve o meu grande amigo Felipe Raime, que fez o react do react, fez vídeo refutando e refutação da refutação. Terminou lá com a história do galo que prova que a Terra é plana, enfim. Vários vídeos e várias movimentações, tá tendo aí a tal da Flatcon, não sei o quê. E aí eu fui vendo isso aí tudo acontecendo e tal. Falei com o Felipe Raime aí várias vezes e vi várias postagens dele. E ele falando lá que várias pessoas chegaram no canal dele ainda, digamos assim, com uma certa dúvida com essa questão da Terra plana. E vendo os vídeos dele entenderam que a Terra de fato não é plana, né? Que não é. Que ela é globo, enfim, um geóide, esfera achatada, o que você quiser aproximar. Mas não é plana definitivamente. Então tudo isso me motivou a também fazer a minha contribuição. Aqui também trazer os meus argumentos. Como engenheiro aeroespacial que trabalha com satélite, eu acho que nada mais justo que eu também deixar aqui, botar o meu tijolinho aqui para tentar combater essa mentira que é essa questão da Terra plana, essa defesa com esses argumentos extremamente falhos e sem fundamentos que o pessoal traz dos terraplanistas. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desses canais que eu falei, para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser conferir mais alguns outros vídeos refutando e provando que a Terra de fato não é plana. Muito bem, agora vamos para o meu argumento. Eu vou começar com uma introdução ao meu argumento, que é a seguinte: eu quero que você, terraplanista, certo? Se acalme e escute bem o que eu vou falar. Uma das principais questões que os terraplanistas sempre trazem e, enfim, tentam defender para justificar a Terra plana é quando a gente vai falar de satélites. Quando a gente vai questionar os terraplanistas, mas o satélite talvez simplesmente falam que não existe. Fala, não, o satélite não existe. A gente tem mais de 2.000 satélites em órbita e aí a gente vai falar com ele, não, isso não existe. É a antena que transmite no solo, não sei o que e tal. Enfim, né? Eles simplesmente não explicam e nem entram nesse assunto. Então, já é um ponto para você ficar, mas por que será que eles têm tantas explicações para tantas coisas, mas e os satélites? Não tem explicação. Beleza. Como eu falei no início do vídeo, eu trabalho na operação de um satélite. A minha vida é em função disso. Todos os dias eu saio da minha casa para ir lá trabalhar, para ir operar, para manter um satélite em órbita ao redor da Terra, ok? Então, se eu gasto meu tempo indo para lá, vale ressaltar que não é só eu que trabalho lá, certo? Existem dezenas de pessoas, de engenheiros, de técnicos que gastam a vida deles e o tempo deles para ir para o Centro de Operações Espaciais, para operar um satélite, para manter ele em órbita. E é gasto dinheiro e dinheiro público, porque esse satélite é uma parceria do Ministério da Defesa e a Telebrás, certo? E não só o Centro de Operações Espaciais que eu trabalho, a gente tem o INPE aqui no Brasil também, que opera satélites também, e é uma entidade civil, né? Você poderia dizer, não, porque é militar. Então a gente tem o INPE, que é uma entidade civil que opera satélites. Então, pensa bem, você acha que todas essas pessoas e todo esse dinheiro estaria sendo gasto para operar algo que não existe? Cara, se isso tivesse acontecendo, olha só a situação que está o nosso país, passando por uma crise, por várias contenções de gastos. Você acha que, dentre todos os infinitos órgãos que tem de auditoria, um TCU da vida, os caras não iriam lá e iriam falar, cara, beleza, como é que vocês estão operando algo que não existe? Aí você pode falar, não, é porque eles fazem parte da conspiração e tal. Tá, ainda que eles fizessem parte, cara, a gente está passando por uma crise. O governo ia gastar tanto esforço e tanto dinheiro para continuar mantendo uma mentira. Cara, tipo assim, é muito mais fácil a Terra não ser plana e tudo funcionar da forma como funciona. Mas enfim, esse ainda não é o meu argumento. É só para você começar a ter uma ideia. E se você acredita na Terra plana e acha que tudo isso é uma mentira, cara, você está sendo negligente, porque a gente está lá operando e várias pessoas no Brasil estão operando e você sabe a verdade e não foi falar isso para ninguém e está guardando isso, você está sendo condizente com a Terra Globo. E então fica ligado aí. Se quiser fazer alguma coisa de útil, então
vai lá e, sei lá, denuncia todo mundo, enfim. Mas vamos para o meu argumento. O meu argumento é o seguinte: os terraplanistas dizem que os satélites não existem, certo? E por que que eu disse que esse argumento é inquestionável? Ele é inquestionável para mim, porque, como eu falei, eu opero o satélite. E se os terraplanistas dizem que os satélites não existem, logo a Terra não é globo, a Terra é esférica, a Terra é plana para eles, né? É até complicado você ficar falando que a Terra não é esférica. Enfim, se eles dizem que os satélites não existem e que a Terra é plana, consequentemente, etc., cara, eu tô falando aqui para você que eu opero um satélite. E a única forma dele estar lá e de todas as manobras que eu faço, todos os cálculos que eu faço, que já vem sendo feito há mais de 2 anos para esse satélite, que eu digo que ele existe e, enfim, que ele está lá, a única forma disso acontecer é a Terra não sendo plana. É simplesmente isso. Então, a não ser que você vá lá onde eu trabalho e prove para mim e para todo mundo que tudo que a gente está fazendo lá não existe, cara, para mim isso é inquestionável. Isso é um argumento assim que você não tem como provar que não é verdade. E, consequentemente, se o satélite existe é porque a Terra é assim, ela tem o formato do geóide, é aproximada de uma esfera achatada, enfim, é globo. É globo e não tem como, senão o satélite não ia estar lá. É muito simples. Mas aí tudo bem, você pode falar, não, quem garante que o satélite está lá, não está vindo um sinal de uma antena. Tá. Esse papo da antena é totalmente impossível, tá? A antena que a gente recebe o sinal está apontando para uma direção que não tem como receber um sinal de outro lugar na potência que a gente recebe, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas vamos fazer o seguinte, dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa é uma imagem do satélite SGDC. Mas você vai falar, como assim? Um monte de ponto, tal, não sei o que. Tudo bem. Vamos analisar a imagem com calma. Nessa imagem, os pontos fortes que você está vendo, eles são estrelas. E o que é parecido com um risco, semelhante a um riscozinho, é o satélite SGDC. E como que essa imagem foi feita? Muito simples. Ela foi feita, em primeiro lugar, por um cara que não é astrônomo profissional, que não trabalha com espaço, é um cara simples, é um cara comum, como todos, que tem um telescópio na casa dele. E tem um CCD, que seria como se fosse uma câmera que tem a capacidade de capturar a imagem do telescópio. E esse cara simplesmente me passou a posição geográfica dele, eu peguei a posição dele, rodei em um software, rodei a posição do satélite, que eu tenho a posição dele com alta precisão, e falei para ele, cara, aponta o seu telescópio na seguinte elevação, no seguinte azimuth, na seguinte direção, e ele, diante de toda a vastidão do céu, apontou o telescópio dele para um ponto e conseguiu fazer essa imagem, que é exatamente o satélite SGDC. Aí você vai falar, não, mas ele é geoestacionário, ele está girando com o mesmo período de translação igual ao período de rotação da Terra. Sim, isso é verdade. E por que a imagem do satélite virou um risco? E a explicação é muito simples. Quando ele foi fazer essa imagem, eu falei para ele fixar o apontamento do telescópio para as estrelas. E aí o que acontece é o seguinte, à medida que a Terra vai girando ao redor do seu eixo, e o telescópio fica fixo para as estrelas também ficam, de certa forma, entre aspas, fixas com relação à Terra, entre aspas, ao movimento de rotação. Então, à medida que a Terra vai girando, o telescópio precisa compensar essa rotação, a Terra vai girando, o telescópio precisa compensar essa rotação para conseguir fazer a imagem das estrelas em pontos fixos. Então, o telescópio vai se movendo, apontando para as estrelas. E o satélite, que está acompanhando a rotação da Terra, a imagem dele, pelo fato de eu ter pedido para ele fazer com uma certa exposição de um certo tempo, nesse caso dessa imagem foram 2 segundos de exposição, o telescópio ficou apontando e a câmera dele ficou em exposição, ou seja, ela ficou capturando a imagem durante 2 segundos. E o que acontece quando você faz um tipo de imagem assim, é que em um determinado ponto luminoso que está se movendo, no caso o satélite está se movendo junto com a Terra e o telescópio está compensando essa rotação, apontando fixo para as estrelas, a imagem do satélite vira um risco. E isso você pode fazer até na sua casa. Você pega uma câmera, algum celular que tenha essa funcionalidade, aí você bota para o obturador ficar aberto ali por um determinado tempo, ou seja, para ela ficar durante um determinado tempo de exposição.
E aí você pega uma lanterna, um laser e você passa em frente à câmera. E aí quando você for ver a imagem vai aparecer lá a trajetória, o risco, digamos assim, daquela luz. É exatamente isso que acontece com o satélite. Mas aí vocês podem ainda questionar, ah não, mas essa aí é uma imagem só e tal, não sei o quê. Beleza, dá uma olhada agora nessa outra imagem. Essa é uma imagem feita por uma outra pessoa em um outro lugar do Brasil, no caso foi em São Paulo, lá no Observatório de Valinhos. E também é uma imagem do SGDC. Nesse caso, o mesmo esquema, o cara me passou a posição dele, eu fiz o cálculo, falei, ó, aponta o telescópio nessa direção. Ele apontou o telescópio dele diante de toda a imensidão do céu e conseguiu fazer uma imagem do satélite SGDC no mesmo esquema também, apontando para as estrelas, só que aqui nesse tempo ele deixou um tempo de exposição maior e aí o risco ficou maior. E aí você vê que tudo faz sentido, né? Até a rotação da Terra, que o pessoal fala, porque a Terra, como que uma esfera gira a 1.600 km por hora e tal, não sei o quê. Gira, cara, isso aí a física explica, isso aí muito tranquilamente, certo? Também não vou entrar nesse aí que você dá um Google, por que que a Terra gira e a gente não é jogado para fora? Tá lá, as leis de Newton explicam tudo isso, a inércia, enfim. Também não vou bater no mesmo argumento, a minha ideia é trazer algumas coisas diferentes. Então, é isso. Uma outra imagem feita por uma outra pessoa obteve um resultado também totalmente coerente com a Terra esférica, com a rotação da Terra, com o satélite lá na posição dele, bonitinho em órbita, certo? Ao redor da Terra. Tudo coerente. Então, cara, você acha que realmente faz mais sentido dizer que os mais de 2.000 satélites em operação em todo o mundo é uma grande farsa, que não tem como isso acontecer, sendo que tá tudo acontecendo. E você, terraplanista, antes que você venha com tudo dizendo que não tem como, que é tudo fake, que essas imagens foram feitas no computador, forjadas e tal, calma aí. Agora vem o desafio para você. Antes que você venha questionar e falar que é tudo uma grande mentira, eu te lanço o seguinte desafio. Por que que você não tenta fazer uma imagem lá do SGDC, do satélite? Se você conseguir ver o satélite lá, é porque ele está lá. E é porque tudo que a gente fala sobre satélites e sobre a Terra não ser plana e ser globo é verdade. Por que que você não faz isso? Veja você mesmo que tudo isso que eu falei é verdade. Os terraplanistas adoram falar, não, porque a gente faz experimento e a gente é empírico, a gente vê a coisa acontecendo. Tá aí então, tá lançado aí o desafio. Você, terraplanista, tente ver o satélite. E aí se você não conseguir ver, aí pode ser que realmente, né, tudo possa ser uma grande mentira. Então tente ver e vem aqui e coloque nos comentários, não, eu consegui ver ou não consegui ver, mas vamos fazer o experimento, vamos tentar fazer a observação direito. Não vai pegar um binóculo e falar, ah, eu olhei ali e não consegui ver nada. Não, realmente com um binóculo você não vai conseguir ver. Como que você pode fazer para tentar ver o satélite SGDC? Bom, primeiro você pode ou procurar algum astrônomo amador que viva na sua cidade, existem muitos, é só você ir atrás. Se quiser eu posso até te ajudar a achar um. E aí procura um astrônomo amador que tenha um telescópio na casa dele. Se ele tiver um CCD lá na casa dele também seria interessante, mas você pode tentar organizar para ir ver mesmo, com seus próprios olhos lá no telescópio. E aí você procura, a princípio, telescópios com mais de 10 polegadas vão conseguir ver. Talvez alguns menores também consigam. Mas você conversa com ele. E aí você vê lá, ou com um astrônomo amador, ou com um observatório na sua cidade também. Entra em contato com o observatório e fala, ó, eu quero olhar um satélite. E aí você entra em contato com eles, marca um dia lá, geralmente tem observações públicas, e aí você ajusta direitinho, ou você pode comprar o seu próprio telescópio, que é melhor ainda, que aí você não vai estar sujeito a ninguém. Então entra na internet, procura lá telescópios, entra em contato com a loja, fala assim, eu consigo observar um satélite geoestacionário com esse telescópio? Ele tem a capacidade de ver os satélites que têm um brilho com determinada magnitude, etc. E aí pergunta para eles, vê se tem a capacidade. Como eu falei, se você já quiser pegar um que com certeza você vai conseguir ver, pega um lá de mais de 10 polegadas, mas aí você conversa com os caras lá. E aí, uma vez que você tiver a sua posição ou tiver o telescópio para você usar, seja de um astrônomo amador, seja de um observatório, coloca aqui no comentário ou então fala comigo no direct no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Entre em contato comigo e fala assim, ó, Ricardo, eu tô com o telescópio aqui, eu quero ver o satélite. Às vezes você não precisa nem ser terraplanista. Você pode até não acreditar nisso, quiser ver o satélite também. Pode vir falar comigo
E aí você me passa a sua localização, latitude, longitude no globo, né? E infelizmente você vai ter que me passar nessa posição. E aí a sua altitude também se tiver. E aí eu vou falar para onde você vai ter que apontar o seu telescópio para conseguir ver o SGDC. Beleza? Então tá lançado o desafio. E tá aí, terraplanista, antes que você venha querer argumentar com alguma coisa, tente ver você. Prove que eu estou errado ou que eu estou certo. Que eu tenho certeza que você vai ver que o satélite vai estar lá e que a Terra não é plana. E assim chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que você, terraplanista, abandone essa ideia e essa mentira que é a Terra plana, que a Terra não é plana. Pode ter certeza. Eu não estou recebendo nada de ninguém, nem faço parte de nenhuma conspiração de nada, porque eu tenho muita coisa para fazer. Na verdade, estou aqui te explicando e te garantindo e trazendo aqui toda a minha experiência e tudo que eu já vivi e garantindo que a Terra não é plana, ela é sim um geóide, um formato, uma esfera achatada, como você quiser aproximar, ela é um globo. E você que é inscrito aqui no meu canal já tem aí um vídeo bom aí para você mostrar para o seu amigo terraplanista, quem sabe ele para de encher o seu saco, beleza? E você resgata um cérebro perdido. Se você chegou aqui no canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quiser saber as novidades do espaço aqui do canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!